Com a importância que foi dada a Gomu Gomu no Mi ao ser revelada que ela na verdade é a Hito Hito no Mi modelo mítica de Nika, e a maneira como Luffy comeu essa fruta, vem a pergunta: o Shanks realmente é um vilão? E ele só salvou o Luffy para não perder a Akuma no Mi? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos ver se o Shanks realmente é um vilão. Ele só salvou o Luffy para não perder a Akuma no Mi. Nós vamos ver aqui o contexto de tudo que está por trás dele ter dado ou dele ter recebido a missão de dar a Akuma no Mi para alguém. E aí acabou com o Luffy. Vamos ver os pontos positivos e negativos dele ser um vilão e uma conclusão no final. Vou dizer o que eu acho sobre isso. Antes do vídeo começar, já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Shanks é um dos personagens mais misteriosos de One Piece. Desde o seu nascimento até o momento em que ele se tornou um Yonkou, é permeado por um obscuro vácuo de informações. Por ser um personagem tão misterioso, geralmente a fandom questiona sua índole. Será que ele realmente é uma pessoa boa ou será que ele realmente é um vilão? Ainda mais agora com a revelação de que a Akuma no Mi do Luffy na verdade é uma Zoan mítica lendária de Nika, e o Shanks foi o responsável por ele ter comido. Será que ele só salvou o Luffy por não querer perder aquela Zoan mítica e na verdade ele não se importa muito com ele? Nós vamos comentar sobre isso nesse vídeo aqui. Para tentar entender isso, nós temos que voltar lá na jornada final do Rei dos Piratas, onde o Shanks e o Bug eram só aprendizes no navio do homem que viria a se tornar o Rei dos Piratas. Após encontrarem todos os Road Poneglyphs e a localização da última ilha, eles estavam prestes a zarpar. Mas foi aí que o Bug acabou ficando doente e o Shanks ficou junto dele. Ele também não pôde ir nessa última viagem, sendo impedido de encontrar o One Piece. Mas prometeu que se um dia eles forem pra lá, vai ser cada um em seu próprio navio. Após isso, Roger chega à última ilha e encontra o One Piece, um tesouro tão inimaginável que ele acabou sorrindo e desejando do fundo do seu coração ter nascido na mesma época que Joy Boy. Eles batizaram a ilha como Laugh Tale, e o Roger acaba sendo coroado como Rei dos Piratas. Na volta ele se questiona quem vai superá-los, já que ele chegou cedo demais e não conseguiu fazer nada com o que obteve por lá. Mas ao mesmo tempo afirmou que seria seu filho, e já que ele não teria um, logo providenciaria. Após voltar, o Shanks vai até ele e pergunta sobre algo, mas só para cair em lágrimas depois. No caminho de volta pela Ilha dos Tritões, o Roger confirma com os Reis dos Mares que o nascimento do seu rei está próximo, e que outro soberano nasceria em um mar distante. São 10 anos para o nascimento e mais 15 para se desenvolver. Ao confirmar com a pequena Madame Shirley que a Princesa Sereia nasceria em 10 anos, Roger confirmou que realmente nasceria alguém para superá-los. Uma pessoa que vai nascer no momento certo, em que todas as coisas se encaixarão e que ele definitivamente vai superá-los. Com essa informação, o que eu acho é que o Roger pode ter tentado se beneficiar em ter um filho no momento certo, para que ele fosse aquele que o superaria, para que ele fosse o novo Joy Boy. Mas para que isso pudesse acontecer, ele pode ter incumbido ao Shanks a missão de pegar a Akuma no Mi mítica de Nika e entregá-la ao seu filho, para que ele fosse aquele que nasceu no momento certo, com o poder certo para se tornar o Joy Boy. O Roger tentou manipular o destino a seu favor e tornar seu filho o predestinado a isso. Até mesmo em ter um filho em um mar distante, para que ele fosse o outro soberano ao lado da Princesa Sereia. Mas seus planos acabaram indo por água abaixo. Após a execução de Roger, Shanks formou seu bando e entrou na Grand Line como capitão. Seu desejo não era outro senão cumprir a última missão dada por seu capitão. Ao descobrir que a Gomu Gomu no Mi estava sob jurisdição da Marinha e ainda estava no East Blue, já que ele estava por lá há mais ou menos um ano, e a Akuma no Mi foi roubada do Russo há 12 anos do tempo atual, quando o Luffy tinha 7 anos, o Shanks acabou roubando essa fruta e iniciou seu plano para dá-la ao Ace, já sabendo sobre o seu nome e seus verdadeiros poderes. A busca pelo Ace durou quase um ano, e ironicamente ele sempre esteve no local em que o Shanks menos procurou, que nesse caso é no Monte Coludo, local onde os piratas não procuraram. Um local muito bem escondido para manter o filho do Rei dos Piratas, e assim a marinha não poderia caçá-lo. Mas o que realmente aconteceu foi que, por obra do destino ou vontade da própria fruta,
O Luffy acabou comendo ela e acabou com todos os planos do Roger e Shanks em fazer o Ace ser aquele que viria a se tornar Joy Boy. Mesmo assim, o Shanks ainda passou um bom tempo lá pelo East Blue, muito provavelmente procurando o Ace, para pelo menos saber se ele estava bem ou para recrutá-lo como aprendiz do seu bando, já que ele não cumpriu sua promessa. Eu fiz um vídeo só comentando sobre toda a história do Shanks. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Na verdade, o Ace nasceu para cumprir um outro propósito do Roger, mas não de superá-lo, e sim de nascer na mesma época que Joy Boy. Ace nasceu na mesma época que Luffy. Ironicamente, eles acabaram se tornando irmãos. Algo que poderia ter acontecido com o Roger caso ele tivesse nascido na mesma época que o Joy Boy de 800 anos atrás. Após isso, Luffy acabou sendo capturado e seria morto por um rei dos mares se o Shanks não aparece e sacrifica o seu braço para salvá-lo. É aqui que muita gente passou a se questionar, principalmente após o capítulo 1044, se o Shanks realmente salvou o Luffy porque era amigo dele, ou fez isso para não perder o rastro da Akuma no Mi, já que ela renasceria em uma fruta aleatória mais próxima. Com todo esse contexto, nós vamos agora aos pontos positivos e negativos em relação ao Shanks ser um vilão. Começando com os pontos positivos, nós temos: primeiro, sua linhagem. Muita gente se questiona se o Shanks não é filho do Hawks de Shebeck, e assim como o Garp fez com o Ace, o Roger fez com o Shanks, e acabou cuidando dele porque um filho não tem culpa dos pecados do pai. Se isso realmente se confirmar, pode ser que o Shanks deseje concluir o sonho do seu pai em se tornar o rei do mundo, e para isso ele precisaria que o verdadeiro Joy Boy nascesse para depois usá-lo para seu próprio benefício. Ou então ser de uma das famílias dos Tenryubitos envolvidos no incidente de God Valley. Ele meio que acabou no bando do Roger, e por isso ele tem um certo tipo de autoridade com a marinha e com os Gorosei. No flashback do Buggy, a gente vê uma conversa entre ele e Shanks, onde eles falam que um dia serão capitães dos seus próprios navios, mas que nesse momento eles serão inimigos, já que essa é outra vertente do mundo da pirataria. O que pode significar que após o Luffy se tornar um pirata, ele passou a reconhecê-lo como um verdadeiro inimigo. Além disso, Shanks é aquele que funciona como um elemento apaziguador do mundo de One Piece, sempre tentando evitar que ameaças ao sistema aconteçam para que se mantenha o status quo. A gente não sabe se essa ação é porque ele realmente quer manter o sistema porque se beneficia dele, ou se ele quer manter o sistema assim só até o momento em que o verdadeiro Joy Boy aparecer. Dependendo da sua escolha, pode ser que agora que Nika despertou, ele haja de maneira mais efetiva para trazer o caos ao mundo de One Piece, assim como todos os Yonkous fazem. Ele nos mostra que funciona como esse elemento no momento em que ele vai avisar o Barba Branca para parar o Ace, e depois indo até a guerra de Marineford para acabar com aquela guerra, momento em que o almirante de frota acata o seu pedido, mesmo que o Shanks fosse só um pirata. Bem estranho isso aí, né? Mas o maior ponto que pode comprovar um Shanks vilão é o fato dele ter ido até Marijos para falar com os Gorosei sobre um determinado pirata, que agora no capítulo 1044 pode ter se comprovado que ele foi falar de Luffy e seu potencial perigo ao despertar seu verdadeiro poder, ou sua verdadeira fruta, coisa que acabou acontecendo. Mas antes disso, eles não tratavam o Luffy como esse potencial perigo absurdo, até mesmo porque em 800 anos ninguém conseguiu despertar esse poder, e como essa fruta tem sua vontade própria, ela sempre fugiu do governo mundial. O Shanks pode ter ido até lá para avisá-lo sobre o perigo que era deixar o Luffy vivo com a possibilidade de trazer caos ao mundo. Com isso, eles acabaram interferindo na batalha do Kaido e o Luffy acabou morrendo, mesmo que por poucos segundos. Agora nós vamos para alguns pontos contra o Shanks ser um vilão. Primeiro, nós temos sua declaração como seus amigos são importantes para ele. Eu não me importo se você jogar sake ou cuspir em mim, no geral vou apenas rir disso, mas em hipótese alguma vou permitir que machuquem meus companheiros. Foi por esse motivo que o Shanks foi salvar o Luffy. Primeiro que o próprio Luffy só arrumou confusão e estava lutando por causa deles. E depois foi por vacilo do Shanks que o Higuma levou o Luffy. Então essa questão dele ter salvo o Luffy por causa da fruta fica meio duvidoso. Ainda mais se a gente pensar que após uma pessoa morrer, a fruta reencarna em uma fruta mais próxima ou a mais próxima de um tipo específico. Era só ele deixar o Luffy morrer e depois sair para procurar a fruta mais uma vez, e aí cumprir o propósito do seu capitão, em passar ela para o seu filho. Ainda sobre a questão de entregar a Akuma no Mi de Nika para o Ace, isso aí tá meio nebuloso.
Pode ser que ao invés de ter recebido a missão de dar a Akuma no Mi ao Ace, ele recebeu a missão de impedir que a marinha tivesse essa fruta em sua posse. Com a informação de que as Zoans têm vontade própria, o Roger pode ter dito para ele que a fruta seria capaz de escolher seu próprio usuário. Isso pode se confirmar com o SBS de volume 7, onde o Oda é perguntado se o Shanks daria uma Akuma no Mi para uma criança se ela pedisse. O Oda respondeu que ele provavelmente diria: precisa de mais 10 anos para você poder comer uma. Segundo essa informação, o Shanks não tinha intenção de entregar a fruta ao Ace, mas sim protegê-la até o momento dela encontrar o seu dono. Mas alguns pontos são: o Shanks dizendo que o Luffy é exatamente como ele quando era criança. Lá em Sabaody, quando ele encontra o Rayleigh, ele diz que apostou seu braço na nova geração por ter encontrado uma criança que dizia exatamente as mesmas coisas que o Capitão Roger. Na questão dele ter moral com a marinha e com o governo mundial, a gente pode inferir que é pelo fato dele ser um dos Yonkous e o mais sociável deles. No final da Guerra de Marineford, a gente tinha uma marinha arrasada após uma guerra bem grande, e que não poderia lutar contra outro Yonkou, porque muito provavelmente isso resultaria em uma catástrofe mundial. Então, para evitar uma luta, o Sengoku acabou acatando o pedido do Shanks. Diferente seria se ao invés dele fosse o Kaido que tivesse aparecido ali, porque aí não teria conversa, era só guerra e morte para todo lado. Com os Gorosei da mesma forma, sendo o Yonkou mais sociável e que age como um elemento apaziguador e ao mesmo tempo ajuda a manter o equilíbrio do mundo, ajudando indiretamente o trabalho do governo, ele foi o único que os Goroseis puderam realmente aceitar para uma conversa. Era isso ou ter o bando do Yonkou mais sociável como inimigo. Claro que o Shanks pode ter ido falar sobre o Luffy, mas o tom da conversa pode ter sido de que chegou o momento de Nika despertar e isso viria por meio da Guerra de Wano. Guerra essa que o Luffy está protagonizando junto com o Kaido. Aí ele foi lá dar tipo um aviso: olha, se cuidem, o tempo de vocês está acabando. Pensem comigo, se o Shanks não for alguém da marinha ou um ex-Tenryubito, não teria por que ele saber que a CP0 está em Wano e que os Goroseis ordenariam a tentar impedir o despertar de Luffy, já que nem a marinha com a Sword sabia que eles estavam por lá. Então não tem como Shanks saber que a CP0 já estava em Wano. Ele foi avisar o governo mundial, mas não sabia que eles tomariam atitudes tão rápidas. Então pode ser que ele só foi avisar: olha, se cuidem, senão vocês vão acabar sendo derrotados, ou alguma coisa do tipo. Ou então, o tempo de vocês está acabando, se cuidem. Outro ponto a favor do Shanks é o seu chapéu de palha e o símbolo que ele representa no mundo de One Piece. O primeiro usuário desse chapéu que foi conhecido foi o Roger, e ele virou o mundo de cabeça para baixo. Mesmo sendo uma pessoa boa, ele ainda era um pirata de verdade, ou um piratão. Foi ele que matou o bando do Espado e matava qualquer um que ameaçasse o seu bando. Após isso, nós tivemos o Shanks, que é o elemento desse vídeo, e após ele nós temos o Luffy, que por toda a ilha que passa salva geral, mas não é porque ele é bonzinho. Ele faz isso como consequência de sentar o socão na cara de quem machuca os seus inimigos, e que também torna o chapéu de palha como um símbolo de libertação por todas as ilhas. Então é difícil pensar em alguém que teve esse chapéu ou que foi confiado esse chapéu ser um vilão, e sempre está tramando por debaixo dos panos só para fazer maldades. A conclusão que eu chego é que sim, existe a possibilidade do Shanks ser um vilão, mas como nunca foi confirmado se ele é ou não, essa dúvida torna o personagem mais interessante, porque em determinado momento tu pode olhar para ele e pensar, não tem como, mas em outros momentos tu já olha e já se questiona, será que não? Mas o que eu penso é que na verdade ele é só um antagonista que irá se opor ou se pôr na frente do nosso capitão. O próprio Luffy já falou que quer vencê-lo e superá-lo, mas não pensem que ele é uma pessoa boa em essência. Na verdade ele é um piratão de verdade, assim como Roger era lá no passado. E mesmo sendo uma pessoa boa, quando precisava matar, ele matava. Ainda mais quando seus amigos estavam em perigo. Mesmo que um dia ele seja confirmado como um vilão, não vai ser um vilão que é de todo mal. Pode ser que essa seja só uma das suas faces. Os melhores personagens são aqueles com várias camadas, porque são eles que mais se parecem com pessoas reais. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Trouxe aqui esse vídeo levantando pontos positivos e negativos em o Shanks ser um vilão. E agora eu quero saber a opinião de vocês, vocês concordam, discordam? Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!